Olá pessoal, professor Jean Aquino. Vamos à resolução da prova da ESFSEX deste ano de 2016. Uma prova que surpreendeu a muitas pessoas por cobrar 2 ou 3 aspectos que até então nunca tinham sido cobrados e que prejudicaram alguns alunos por essa questão. A tendência, e é normal que assim o faça, o aluno gosta muito de trabalhar com as questões que foram mais cobradas nos anos anteriores. Como neste ano em específico eles cobraram 2 tópicos ou 3 tópicos que não eram muito frequentes, isso causou alguns problemas. A banca melhorou bastante, não se pode negar. A elaboração das questões está bem melhor, não está perfeita, ainda se encontram alguns equívocos, algum desvio gramatical que se possa perceber ali, mas em comparação com anos anteriores, em que as questões eram superficiais e às vezes mal formuladas, a prova de 2016 foi sem dúvida a melhor prova que eles já organizaram, tudo bem? Bom, vou dissecar com você todos os aspectos teóricos de cada uma das questões, para que elas não nos sejam mais um problema caso venham a cair de novo. Vou tentar comentar as opções erradas também, porque das opções erradas extraem-se conhecimentos que serão úteis às provas futuras, a prova que você vai fazer, inclusive, tudo bem? Bom, vamos à prova. Aqui nós temos a questão 1, que trabalha com alguns conceitos que misturam figuras de linguagem e vícios de linguagem. Veja bem, olha as opções que eles apresentam. Ó. Ambiguidade, hiperonímia, vaguidade, elipse e repetição. Quando você passa os olhos por aqui, já tem mais ou menos uma noção do que a questão vai querer. Vai querer que você reconheça qual destes elementos está presente no texto acima. Vamos conversar sobre eles ligeiramente. Ambiguidade é a mesma coisa que duplo sentido. É quando você constrói uma frase que permite 2 interpretações possíveis. Por exemplo, o homem disse à mulher quais foram seus erros. Repara, quando eu falo que o homem disse à mulher quais foram seus erros, você não sabe se foram os erros do homem ou os erros da mulher. A frase fica ambígua. Eduardo Cunha recebia Temer em seu gabinete. Espera aí, gabinete de quem? Se Eduardo Cunha conversava com Temer em seu gabinete, você não sabe se o gabinete era do Temer ou do Cunha. A frase fica ambígua porque ela permite 2 interpretações possíveis. Dá-se a esse fenômeno o nome de ambiguidade, duplo sentido, ou ainda, vou gostar muito, podem chamar de anfibologismo. Então, tomara que no ano que vem, quando a prova caia com o nome de anfibologismo, que você saberá que é a mesma coisa que duplo sentido ou ambiguidade. Se você maldosamente diz que João levou Maria para comer, essa frase é maldosamente ambígua. Ao levá-la para comer, você não entende se ele vai levá-la ao McDonald's ou se ele é um canibal. A frase permite 2 interpretações possíveis, portanto, tá? Frases que permitem mais de uma interpretação possível são frases ambíguas, nas quais há ambiguidade, duplo sentido ou anfibologismo, tudo bem? Letra B fala em hiperonímia. Hiperonímia é um recurso coesivo que consiste em trocar o que é preciso, Messi, pelo vago, jogador. Quando você lê textos que falam sobre o Messi, Messi certamente é citado no texto 20 vezes, mas eles não empregam Messi várias vezes. Para evitar que um termo se repita, é muito comum que nós o substituamos por um termo vago. Trocamos Messi por jogador, trocamos Niterói por cidade, Machado de Assis por escritor, martelo por ferramenta. Esse recurso se chama hiperonímia, a substituição de um termo preciso por um termo mais vago, tudo bem? O nome que se dá a isso é hiperonímia, tá? Vamos lá. Vaguidade é a qualidade daquilo que é vago, impreciso, pouco explicado, mal esclarecido. Vaguidade é um defeito textual, é um defeito de certas aulas, é um defeito de pessoas que se expressam sem que sejam precisas. Quando você fala, por exemplo, o jogador marcou 2 gols por sua equipe. Opa, que jogador? Que equipe? Isso é um exemplo de vaguidade, é um defeito terrível de certos textos e de certos oradores, que conseguem falar sem precisão. Isso é vaguidade, a qualidade daquilo que é vago, daquilo que não é preciso, tá? Depois ele fala em elipse. Elipse é uma supressão de um termo que fica subentendido. É claro, só se pode fazer uma supressão quando você vir que o termo é passível de ser subentendido, tá legal? O subentendimento de um termo
dentro de um texto é chamado de elipse. Quando, por exemplo, eu falo, acordei pela manhã. Quem acordou pela manhã? Eu. Não precisei falar que eu acordei pela manhã. O termo eu ficou perfeitamente subentendido nessa construção. Deixar subentendido um termo na oração é chamado de elipse. É um recurso cuja intenção, na maioria dos casos, é evitar repetições vocabulares. Quando Maria acordou, saiu de casa. Para não falar quando Maria acordou, Maria saiu de casa, você deixa claro no primeiro segmento e a partir de então você deixa o termo elíptico, fazendo uma elipse, a supressão daquilo que se possa subentender, tá legal? E aí no final ele fala em repetição. Repetição é repetição. A repetição vocabular, a repetição ideológica, quando você repete uma palavra ou ideia, podemos chamar isso aí de reiteração ou de repetição, que é um defeito textual em muitos casos. Demonstra que a pessoa não sabe o que fazer para evitar repetições vocabulares, tá legal? Vamos lá. Os casais apaixonados chegavam à ponte para realizar o ritual romântico tradicional daquele lugar. Vinham de toda parte, contemplavam a paisagem, faziam juras de amor e depois de fechar os cadeados lançavam as chaves ao mar, desejando amor eterno. Vamos esclarecer. Os casais apaixonados aparecem aqui, ó, como sujeito do verbo chegar, tá? Os casais apaixonados chegavam. A partir de então, aparece uma série de verbos. Realizar, vinham, contemplavam, faziam, fechar, lançavam e desejando. Alguns no infinitivo, alguns conjugados. Agora, o que é certo é, o sujeito de todos os verbos que eu indiquei é o termo os casais apaixonados, que aqui fica claro e nos demais casos fica elíptico. Ele faz a elipse do termo os casais apaixonados. Quer conferir? Ó, os casais apaixonados chegavam à ponte para realizar o ritual romântico tradicional daquele lugar. Olha aqui, ó. Os casais vinham de toda parte. Os casais contemplavam a paisagem. Os casais faziam juras de amor. Os casais fechavam os cadeados. Os casais lançavam as chaves ao mar. E os casais desejavam amor eterno. Ou seja, os casais, fica expresso na primeira oração, né? O termo os casais fica expresso na primeira oração. Nos demais casos, ele passa a estar elíptico, subentendido, justamente para que se evite a repetição vocabular. Tudo bem? Por isso, a número 17, resposta é a letra D de dado. Elipse da palavra casais, que ficou clara na primeira oração e subentendida nas demais. Tudo bem? Pausa para copiar e vamos à próxima. Bom, aqui eu tenho a questão que eu achei a mais covarde de todas. Ela não está errada, ela é passível de críticas, mas não errada, ela tem resposta, numa boa. Eu só condeno questões como a que eu vou fazer agora, porque são questões que não cobram conhecimento de ninguém, elas cobram sorte e memorização. Porque substantivo coletivo, quem vai conseguir decorar aquilo ali tudo? Se você se julga capaz, faça-o desde já, tudo bem? Pode ser que caia mais uma vez. Agora, a bem da verdade, não exige grande conhecimento das pessoas, exige muito mais uma força de memorização e sorte de caírem aqueles que você conseguiu guardar, tá? Vejamos, olha só. Analise as afirmativas abaixo, colocando entre parênteses a letra V quando se tratar de afirmativa verdadeira e a letra F quando se trata de afirmativa falsa. Em seguida, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta. Olha que questão covarde. As palavras cabido, falange e pleiade são classificadas como substantivos coletivos referentes a conjuntos de pessoas. Certo. Agora, por que eu sei? Porque eu sei. É uma questão de meramente sorte, porque não há como você explicar isso para um aluno. Você vai explicar para o aluno qual é o conceito de coletivo. Agora, memorizar quais são os de pessoas, quais são os de coisas, quais são os de animais, isso é um tanto quanto covarde que se cobra uma questão. Vai aí a minha crítica, tá legal? Sim, cabido, falange e pleiade são classificados como substantivos coletivos referentes a conjuntos de pessoas. Ele praticamente copiou a questão da página do Bechara, que divide os coletivos em coletivos de pessoas, coisas, animais e algumas especificações, tá? As palavras juntas, piara e roma, são consideradas substantivos coletivos utilizados para se referir a grupos de coisas ou objetos. Aqui está errado porque junta não necessariamente é para coisas e objetos. Juntas pode ser usada para animais também. E aí que está o erro, tá legal? O coletivo junta pode remeter a animais, não especificamente a coisas ou objetos.
sorte de você saber isso ou não. Não exige conhecimento, e sim memorização, tudo bem? As palavras cordão, fato e lote podem ser utilizadas como substantivos coletivos para designar grupos de animais. De fato, podem. Cordão, fato e lote são sim coletivos que designam animais, tá? O tópico, a página do livro de onde foi extraído isso aqui, vai estar no seu material teórico para que você possa ler e, por que não, desde já, memorizar. Como eu disse, a banca tem um histórico de repetir tópicos de questões de um ano para o outro. Vale a pena memorizar? Claro que vale. Eu quero pegar as 7 questões e acertar as 7. Se é memorizando ou compreendendo, não importa. Tá legal? Vamos à próxima. A questão agora trata de emprego do hífen. Outro aspecto que nunca até então tinha sido cobrado e que surpreendeu a todos. É um tópico de classe gramatical, de morfologia, especificamente de ortografia, tá legal? O hífen está corretamente empregado em conta-gotas, decreto-lei, primeiro-ministro e tenente-coronel, que são palavras compostas. Sim, tudo certo. As palavras que aqui foram grafadas com hífen são palavras que de fato devem ser grafadas com o hífen. Não mudou nada, conta-gotas, decreto-lei, primeiro-ministro e tenente-coronel. Na sequência, do mesmo modo, as palavras bem-humorado, bem-vindo, recém-casado e sem terra devem ser grafadas com hífen. Tudo bem, nada de errado. O único cuidado aqui com a palavra bem-vindo, porque existe bem-vindo sem hífen e com N, só que é nome de pessoa, tá? O senhor bem-vindo esteve aqui ontem, tudo bem? O bem-vindo, no sentido de desejar a pessoa que está bem na sua casa, é bem, hífen, vindo. É assim que se grafa, tá? O uso do hífen também é obrigatório em palavras que recebem apóstrofo, como olho d'água, cobra d'água. Por exemplo, certíssimo, olho d'água, cobra d'água, de fato recebem hífen. Aí aqui ele veio com uma maldade, É também obrigatório o uso do hífen em palavras como mal criado, mal entendido, mal informado e mal visto. Preste atenção. Você não precisa empregar o hífen com mal quando na sequência aparece uma consoante. Mal mais consoante não terá hífen. Portanto, mal criado é grafado desta forma. Mal visto é grafado desta forma. O mal só é empregado com hífen. O prefixo mal só é empregado com hífen em 3 situações: antes de uma vogal, antes de H, porque não tem som, e antes de L, tá legal? Nos demais casos, você vai colocar o mal como prefixo empregado sem o hífen, mal criado sem hífen e mal visto sem hífen também, tá? Então, a número 4 está errada. Portanto, somente 1, 2 e 3 estão corretas. Letra B de bola, tá? Não esquece, mal criado, mal visto, mal seguido de consoante, se junta sem hífen a esse termo, tudo bem? Agora, mal mais vogal, mal mais H, mal mais L, apesar de consoante, o L aqui recebe hífen, tá? Você vai empregar o hífen numa boa, nessa hora, tá? Mal educado, mal humorado, tal, mal liberado, por aí vai. Esse mal com L, mal com H e mal com vogal é que são grafados com hífen, na verdade. Dentre as alterações propostas pelo novo acordo, um aspecto bem interessante do emprego do hífen se tornou o seguinte, aqui, a palavra micro-ondas, ela é formada por 2 morfemas. O primeiro termina com O e o segundo começa com O também. Então, se você tem 2 vogais iguais, você vai separá-las por hífen. Agora, a palavra infraestrutura, o primeiro morfema termina com A e o segundo começa com E. Então, neste caso, a junção se faz sem o hífen. Então, micro-ondas com hífen, infraestrutura sem hífen agora, porque você tem vogais diferentes se juntando sem a necessidade do referido acento aí, tá legal? Do referido sinal. Tudo bem? Bom, número 19, letra B de bola, a resposta. Vamos à próxima. Como eu dissera a você, a banca tem como característica repetir tópicos, né? E às vezes repete o tópico na mesma prova. Por exemplo, eu expliquei a você o que era hiperonímia na primeira questão que nós corrigimos, e acabou que hiperonímia acontece neste caso. Vamos lá.
Marque a alternativa correta que representa o fenômeno semântico-lexical presente no texto. A natação e o voleibol podem dar medalhas ao país nos próximos Jogos Olímpicos. Esses esportes contam com atletas dedicados e também bons treinadores. Aqui ele cita metonímia, homonímia, paráfrase, hiperonímia e sinonímia. Vamos à resposta. Repara que aqui ele cita de forma bastante precisa natação e voleibol. Depois ele faz uma nova referência à natação e ao voleibol, não empregando mais termos tão precisos. Ele passa a empregar uma expressão mais vaga, mais imprecisa aqui, ó. Substituir o que é preciso pelo que é mais vago é um recurso chamado de hiperonímia, tudo bem? Não se pode acusá-lo de vaguidade aqui, de forma alguma, porque ele não falou esporte sem ter os especificado antes. Ele fala natação e voleibol, depois troca essas expressões mais específicas por expressões mais vagas. A substituição do preciso pelo vago, como forma de evitar a repetição vocabular, é uma hiperonímia, tá? Discutamos agora os demais conceitos. O que é uma metonímia? É uma figura de linguagem que trabalha com substituições. Por exemplo, você diz, eu nunca li Shakespeare. Aqui um exemplo de metonímia. É muito comum que nós substituamos as obras dos autores pelo próprio autor. Quando você fala que nunca leu Shakespeare, você não se refere, obviamente, ao corpo de Shakespeare, que deve estar mais do que decomposto já. Quando você fala que nunca leu Shakespeare, você nunca leu Romeu e Julieta, nunca leu Hamlet, nunca leu Rei Lear, nunca leu A Tempestade, nunca leu Macbeth. Em vez de você enumerar e especificar as obras do autor, você cita o próprio autor, tá? Como as pessoas que dizem que não gostam de Machado de Assis. Não, você não gosta da obra dele, tudo bem? Como as pessoas que vão ao cinema para assistir ao Quentin Tarantino. Bom, não é o Quentin Tarantino que você vai assistir, é o filme dele. É muito comum que nós nos referamos aos autores, quando na verdade queremos nos referir à obra. Usar o autor pela obra é uma forma de metonímia, que é uma figura de substituição, em que uma palavra substitui a outra, dentre as quais, é claro, havendo uma relação lógica de sentido. Shakespeare não representa obras de Machado de Assis, e sim as obras do próprio Shakespeare. É uma figura de substituição, tá legal? Homonímia é quando você tem duas palavras que são iguais, já que homo quer dizer igual. Essa total similaridade entre as palavras, ela se dá de três formas. Ou você escreve igual, ou você pronuncia igual, ou você faz as duas coisas da mesma forma. Vou te dar um exemplo. Veja as palavras cela e cela. Você há de convir que as palavras cela com C e cela com S são idênticas em um aspecto. Qual? Gráfico ou fonético? Fonético. O som é o mesmo. Cela e cela se pronunciam exatamente da mesma forma. Se duas palavras ou se escrevem ou se pronunciam da mesma forma, elas são classificadas como homônimas. Homo quer dizer igual, nimos quer dizer nome. Então, cela com C e cela com S, seção, seção e seção, a pronúncia é a mesma. Pode acontecer de você ter palavras que você escreva igual, mas pronuncie diferente. É óbvio que só de olhar você não vai perceber aqui, mas que elas são grafadas da mesma forma é inegável. Vamos lá. Primeiro você vai plantar para depois colher. Aí você vai tomar uma sopa com a colher. Colher e colher se grafam da mesma forma, mas se pronunciam de formas distintas. Como são idênticas na grafia, também são homônimas. Tá legal? Paráfrase consiste em reescritura com outras palavras, basicamente. Quando você me fala alguma coisa e eu reproduzo o que você me disse usando outras palavras, eu estou parafraseando o que você me disse. Parafrasear é reproduzir um texto com outras palavras, tá legal? É uma reprodução que se vale do mesmo conteúdo, porém com outra forma, tudo bem? Hiperonímia foi o caso e sinonímia, você sabe, a troca de uma palavra por outra que tenha o mesmo sentido. Trocar, por exemplo, compaixão por piedade, tudo bem? Compaixão e piedade são sinônimas, tá? Nada demais. Então foi uma questão relativamente fácil, evidentemente, fácil para quem tinha conhecimento dos conceitos que aqui estão, como será o seu caso a partir de agora, tá legal? Vamos à próxima questão.
Nós temos aqui uma questão que trata das máximas conversacionais, tudo bem? São 4 máximas conversacionais. Vamos discutir aqui especificamente sobre a máxima da quantidade, tá legal? Na maioria dos casos, as máximas, elas já trazem os valores expressos no próprio nome. A máxima da quantidade significa usar uma quantidade necessária de informações para que ela seja bem absorvida, tranquilo? Então, a máxima de quantidade, ela exige que um texto, que uma frase tenha precisão. Então, a máxima da quantidade. A quantidade de informações deve ser precisa para a minha interpretação, tudo bem? Teremos uma aula de máximas conversacionais, que foi um assunto que surpreendeu a todos também. É indicado lá no programa de forma muito vaga, muito imprecisa, não está citado de forma clara o que poderia cair isso na questão, por isso houve algumas discussões. É um assunto simples, porém, até então nunca cobrado e provavelmente não visto por muita gente, tá? Mas quando você fala em máxima da quantidade, são as máximas conversacionais, as máximas que dizem respeito às qualidades que um texto deve ter. A máxima da quantidade diz respeito à quantidade de informações que você coloca naquele texto, nem a mais, nem a menos, porém precisas. As informações têm que ser precisas. O número de quantidade de informações interfere em quão preciso será o texto. Então, a máxima de quantidade refere-se especificamente à precisão. Tudo bem? Aqui, uma questão de concordância e verbo. Ele conseguiu cobrar 2 aspectos na mesma prova. Ele conseguiu cobrar aspectos de concordância e de conjugação verbal aqui. Vamos lá. Considerando os padrões normativos, analise as proposições abaixo e, em seguida, complete as lacunas, assinalando a alternativa que apresenta a sequência correta. É sempre conveniente olhar para as opções e olhar para as lacunas, tá? Dado, dadas, dadas, dado, dadas. Vamos lá. Dado as circunstâncias ou dadas as circunstâncias. Só me são dadas 2 opções, ou dado ou dadas, tá vendo? Ou dado ou dadas. Eu gosto muito de fazer questões de lacunas consultando as opções, isso é muito bom. Quaisquer questões que envolvam lacunas para que nós preenchamos, devem ser feitas, e é assim que você vai fazer, devem ser feitas consultando-se as opções, tudo bem? Repara, ele só me dá 2 opções, dado e dadas. Bom, dado as circunstâncias ou dadas as circunstâncias, não interessa a ordem, a concordância tem que existir. As circunstâncias, plural e feminino, as circunstâncias. Já que as circunstâncias são um termo plural e feminino, conversa comigo, dado ou dadas? A concordância correta é dadas. Dadas as circunstâncias. Consideradas as circunstâncias, analisadas as circunstâncias. Eu tenho que ter o cuidado de estabelecer a concordância e não me permitir confundir com a inversão sintática, tá legal? Não importa a posição, o termo dadas concorda com as circunstâncias, tudo bem? Dadas as circunstâncias, bom, perfeito. Olha o que eu faço então. Já que eu sei que é dadas, eu não vou marcar a letra A, não vou marcar a letra D. Por isso que eu gosto de questões de lacunas, tudo bem? Eu consigo eliminar as opções, tá vendo? A resposta é B, C ou D, ou E, perdão. Dadas as circunstâncias em que, vamos lá, as opções agora, foram apresentados ou foi apresentado? Vamos lá, foram apresentados ou foi apresentado? Bom, o que foi apresentado? Os problemas, conversa comigo. Os problemas foi apresentado? Os problemas foi apresentado? Não. Então, descartemos essa. Já que são os problemas, você vai dizer foram apresentados. Uma questão de concordância, leitura e calma. As circunstâncias foram dadas, os problemas foram apresentados, tá legal? Aí agora veio uma conjugação, Quem vai determinar a diferença agora é requiseram ou requereu. Vamos ver, olha só. Os problemas com os gastos no orçamento disponível. Nenhum nem outro integrante dos grupos concorrentes requiseram ou requereu. Aqui, uma maldade muito batida na conjugação verbal. O verbo requerer não é cognato do verbo querer. Não se conjuga o verbo requerer como se conjuga o verbo querer. Para falar a verdade, a forma requiseram sequer existe. Não existe requiseram.
Existe quiseram. Quiseram é uma coisa, agora requiseram não existe, tá legal? A forma equivalente ao verbo requerer seria requereram. Sem contar que, aqui ele diz, ó, nenhum nem outro integrante dos grupos concorrentes requereu a aplicação. Eis a resposta correta, tudo bem? As questões de verbo são um tanto quanto batidas. O requerer é um verbo muito frequentemente cobrado por uma razão óbvia. É muito fácil confundi-lo com o verbo querer. Não será o seu caso, tá legal? Perfeito, olha só. Agora, uma última questão aí que trata de objeto direto preposicionado. Vejamos, ó. Bom, vamos ver agora a questão 23, a última questão. Olha só. Aqui, ele quer: leia as orações abaixo e em seguida marque a alternativa onde ocorre o objeto direto preposicionado. Poucos assistiram ao espetáculo. Vamos lá. O que é um objeto direto preposicionado? É um objeto direto que necessariamente não teria que ter preposição, mas que recebe a preposição por algumas razões. Tá legal? Compreender quais são as razões por que se preposiciona o objeto direto é a forma que você vai utilizar para matar essa questão. Tá? Não é o caso da número 1. Poucos assistiram ao espetáculo. A preposição que foi empregada aqui, ela foi exigida pelo verbo assistir. Aqui eu tenho um objeto indireto mesmo, a preposição foi corretamente empregada, tá? Aqui uma frase estranha, que eu acho que a banca tentou formular de uma forma e confundiu: conheci a mulher a quem ele a muito admira. Eu quero crer que a banca se equivocou com este A e queria, na verdade, colocar um A. Porque, ó, se ele, a quem ele a muito admira, quer dizer que há muito tempo, né? Bom, não sei, mistério. Agora, aqui existe um objeto direto preposicionado. O verbo admirar é um verbo transitivo direto, ele não pede preposição. Repara que eu digo: eu admiro você, eu admiro seus esforços, eu admiro estas canetas, eu admiro João, admiro meu pai. Agora, a preposição a empregada antes do quem aqui, ela foi empregada porque o pronome relativo quem exige essa preposição, tudo bem? Repara que mesmo sendo um verbo que não carece de preposição, quando você põe o quem, a preposição aparece, tudo bem? Ou seja, aqui eu tenho um objeto direto preposicionado, ele admira a quem? Aqui eu tenho um objeto direto preposicionado. A quem não está familiarizado com a sintaxe, pode ser uma questão um pouco complexa de observar, tá? Mas em breve não será mais o seu caso. Você será uma pessoa familiarizada com todos os preceitos gramaticais necessários para que você possa gabaritar a prova de português, tá? Essa é a minha intenção e a sua também. E aqui, um objeto direto preposicionado clássico, que é quando você emprega um verbo que não exige preposição, como amar, por exemplo. Repara que você diz: eu amo você, eu amo meus pais, eu amo o estudo, eu amo minhas canetas. Mas quando você emprega Deus como complemento, é natural que você ponha a preposição a. Aqui eu tenho a Deus como objeto direto preposicionado, portanto. Tá legal? Então a resposta 2 e 3, letra E. Dois objetos diretos preposicionados muito frequentes: o pronome relativo quem, sobre o qual nós vamos conversar, e o mais fácil, que é a palavra sacro-religiosa. Tudo bem? Bom, finda aqui a nossa correção. Eu queria conversar com você agora a respeito dos nossos projetos para a prova que você vai prestar agora. Veja bem, qual é a estratégia que a gente vai utilizar para que se torne ainda mais funcional o nosso trabalho? O material de vocês vai ser totalmente voltado especificamente ao edital. Ou seja, quando você pegar o nosso material para poder analisar, vai perceber que tudo que está naquele material foi extraído de um tópico indicado no próprio edital. Tá legal? Vou acrescentar a esse material inúmeras questões de provas anteriores, mais questões novas similares para que você continue praticando, tudo bem? Então, ao final de cada lição, você vai ter 50 questões para que de uma semana para outra você resolva em casa. É muito importante que você as faça. Eu quero que você faça questões. É da resolução de questões que você encontra o erro. E quando você encontra o erro, a sua falha, a sua dúvida, você a extrai depois. Consulte, use a internet como forma de tirar suas dúvidas e mantenha-se sempre fazendo questões. O trabalho que visa a sua aprovação, o trabalho que visa o seu sucesso na prova, não depende só do curso, só de você. É um trabalho mútuo.
o curso se empenha para poder veicular todos os conhecimentos que são mais importantes e você se empenha também exercitando, praticando, estudando e tirando dúvidas. Entenda, nós precisamos da sua aprovação, ela é importante para nós também, tá legal? A propaganda é ótima, mas a melhor propaganda é a corporativa. Por que o CEPREM chegou ao patamar aonde chegou? Pelas aprovações que ele conquistou com o passar dos anos, as inúmeras aprovações, sendo o curso que mais aprova no Brasil. É isso que nos torna referência, é isso que nos torna muito procurados. Agora, é um trabalho mútuo, eu quero que você passe, você quer passar também, então vamos trabalhar juntos para isso, tá? Seu material vai ser voltado para a sua aprovação, as suas aulas serão voltadas para a sua aprovação e todo o curso será voltado à sua aprovação, portanto, colabore, tá legal? No decorrer do ano estaremos juntos, então, fazendo muitas questões, muitas teorias, tanto eu quanto o colega com quem eu vou dividir a língua portuguesa, todos voltados para que você tenha sucesso na sua empreitada, tá legal? Então, até lá, boa sorte, bom estudo.